Nas aplicações da derivada, que a gente vai começar provavelmente na semana que vem, a gente vai usar bastante, além da derivada, né, que fornece o comportamento de crescimento e decrescimento, a gente precisa depois olhar algumas outras informações. E essas informações elas vêm de derivar mais vezes. Em geral, a gente trabalha até a segunda derivada da função. Então, de qualquer forma, é um tema que a gente vai tratar em geral, mas depois olharemos as aplicações. São as chamadas derivadas de ordem superior. Então, aqui não há nenhuma novidade, é simplesmente observar o seguinte. Se nós temos uma função e nós podemos derivar, então, nos pontos onde a derivada existir, a gente obtém uma nova função, que a gente tem denotado por f' ou df de x, e nós podemos aplicar novamente, se for possível, e a notação seria f com dois risquinhos, e uma outra notação seria pensar que esse objeto aqui representa uma operação, como de fato acontece, e a gente denota assim como se fosse a segunda aplicação do d dx, né? Interpreta isso aqui como a composta, eu aplico uma vez, depois aplico de novo. E a representação é essa, derivada duas vezes df em relação a x. E nada impede que a gente continue esse processo, né? Etc. Então, cada vez aqui a gente vai aplicando a derivação em relação a x. Essa notação também a gente pode ter uma representação desse tipo. E, em geral, a representação se a gente fizer essa operação um certo número de vezes, a gente pode denotar assim. A gente representa assim para não confundir com potência. Depois de n aplicações da derivada, a gente obtém, se esses passos todos existirem, se for possível fazer a derivada, a gente pode ir, então, a qualquer ordem. Então, esse aqui seria derivar f n vezes. Tá? Esse símbolo aqui deve ser interpretado, na verdade, como um tipo de um romano. Então, depois F4 é em romano, mas também é comum, em vez de usar esse símbolo, usar N assim. Então, por exemplo, o F' também pode ser representado assim. Então, tem três notações para as derivadas de ordem 1, 2, 3. Depois, mais em geral, a gente usa o N, que é mais simples. Entre parênteses ali, como se fosse um expoente, mas lembrar que não é um expoente, o que a gente está falando é da derivação. Tá? Vou dar um exemplo aqui, bastante simples. Pegar, por exemplo, a função, pegar um polinômio. Esse é um polinômio de grau 5. Então, se a gente calcular a primeira derivada, a gente vai ter 5x à quarta, mais 4x à terceira, menos 3x à segunda, mais 2x. E esse cara aqui deixa de existir porque é zero, não tem termo livre. Não tem nem termo de primeira ordem e o termo livre dá zero. Se a gente fizer a segunda derivada, vocês podem usar todas as notações, aqui vai dar 20
x à terceira, mais 12x à segunda, menos 6x mais 2. A terceira derivada seria 60x ao quadrado, mais 24x menos 6. A quarta derivada seria 120x mais 24, e finalmente a quinta derivada seria igual a 120. E observem que daí em diante vai dar zero. Porque a quinta derivada já é uma constante. Então, polinômios têm essa característica que a função derivada em alguma ordem, em geral, se o polinômio é de grau n, a derivada de ordem n mais 1, aqui seria da sexta em diante, né? Essa aqui é a quinta, são sempre iguais a zero. Todas as derivadas são identicamente nulas. Ou seja, é função nula, né? Isso caracteriza os polinômios. Os polinômios são exatamente aquelas funções que você pode diferenciar para qualquer ordem, mas a partir de uma certa ordem, todas as derivadas dali em diante dão identicamente nulas. E essa ordem, onde isso acontece pela primeira vez, o grau do polinômio, em geral, é um menor. Então, aqui vai acontecer no x, na sexta derivada, porque o polinômio tem grau 5. A quinta derivada de um polinômio de grau 5 é uma constante sempre. A sexta já é zero e dali em diante todas são zero. Isso caracteriza polinômios. São exatamente, não tem nenhuma outra função que se comporta dessa maneira. Um segundo exemplo, vamos pegar uma função trigonométrica como o seno de x, e a gente vai ver um comportamento, não só a função é periódica, mas a sua derivada também é periódica, no seguinte sentido. Primeiro, a derivada é uma função periódica porque é o cosseno de x. Aí, se eu tomar a segunda derivada, eu obtenho menos seno de x. A terceira derivada é menos cosseno de x. Então, eu tenho seno, vai dar cosseno é menos seno dá menos cosseno. E a quarta derivada, menos com menos do seno, vai dar novamente seno de x. E aí se repete. Ou seja, eu tenho a função, quando eu fizer a quarta derivada eu volto na função, e aí começa a repetir esse quadro, de 4 em 4 nesse caso. Se eu tomar a função seno, na quarta derivada eu volto na função seno, ela é idêntica à função original. Tá certo? E vocês veem que a segunda derivada já é menos a função original. Essa propriedade que a segunda derivada da f é igual à própria e, menos a f, caracteriza o seno e o cosseno. Se vocês prestarem atenção e fizerem essa mesma conta para o cosseno, vocês vão obter aqui cosseno, menos cosseno. Então, tanto o seno quanto o cosseno são caracterizados por essa propriedade. O que distingue basicamente é o valor no zero. Uma tem valor 0 e a outra tem valor 1. Tá? Então, com essas propriedades, a gente consegue caracterizar o seno e o cosseno. Mas isso eu vou comentar mais para frente, essas propriedades que eu estou falando, essas caracterizações, mas de qualquer forma, essa propriedade aqui é interessante. Então, eu vou escrever isso aqui numa forma compacta assim. Se a função é o seno de x, então eu tenho o seguinte. F. Então, aqui eu vou ter assim. Os termos de ordem par, observem, os termos de ordem par, eles se alternam entre seno e menos seno. E os termos de ordem ímpar, né, as derivadas de ordem ímpar,
se alternam entre cosseno e menos cosseno. Então, eu vou escrever assim. Então, 2n, onde n vai variar entre 0 e vai... 1 vai ser a segunda derivada, então esse vai ser o seno. Então eu vou ter o seguinte. Isso aqui é bom a gente se acostumar, porque depois ajuda a gente a escrever algumas expressões. Então eu vou pôr um sinal. Vamos ver se isso aí está certo. Quando n é igual a 0, ó, aqui é para n maior ou igual a 0. E isso aqui vai percorrer, quando n é igual a 0, número inteiro, isso aqui dá, a gente é a própria função. Então vai dar menos 1, né? A derivada de ordem 0 é a própria função, não estou derivando. Então, eu daria menos 1 elevado a 0, que é 1 seno de x, é a função. Quando n é igual a 1, isso aqui dá a segunda derivada do seno, vai dar menos 1 elevado, aqui é n, então vai dar 1, menos 1 vezes seno de x, que é esse aqui. E assim por diante. Se n for igual a 2, dá a quarta derivada, menos 1 elevado ao quadrado dá 1, e dá o seno de x. E os termos de ordem ímpar, que eu posso escrever assim, também eu vou representar dessa forma, agora com o cosseno de x. Então vamos testar também o n maior ou igual a 0. Então quando n é 0, eu tenho a primeira derivada, menos 1 elevado a 0 dá 1, cosseno de x. Quando n é igual a 1, dá 2 vezes 1 mais 1, dá 3, terceira derivada, é essa aqui, menos 1 elevado à primeira potência dá menos 1, cosseno de x. N igual a 2 dá a quinta derivada, 2 vezes 2 mais 1, menos 1 elevado a 2, então ao quadrado, menos 1 dá 1, cosseno de x e assim por diante. Então esse aqui é um resumo daquela tabela lá. Esse aqui descreve todas as derivadas do seno. Do cosseno seria assim. Já vou escrever direto. No caso, então o que a gente tem? Se a gente pegar aqui da mesma forma os termos de ordem par, os termos de ordem par agora vai começar com o cosseno, aí dá menos seno, menos cosseno. Então é da mesma forma assim. Tá? E as derivadas de ordem ímpar, eu obtenho onde o n nos dois casos é igual a 0, 1, 2, etc. Então, novamente, a gente vai ter um ciclo de ordem 4, né? Depois da quarta derivada, quando eu tomar 2 aqui, aqui dá menos 1 elevado ao quadrado, cosseno de x eu volto no cosseno. Vocês podem testar, que vocês vão ver que vocês vão obter exatamente a tabelinha das derivadas do cosseno. Vamos fazer mais uma aqui. Podemos fazer 1 sobre x também. Fazer o e elevado a x, depois 1 sobre x. Elevado a x tem aquela famosa propriedade que a derivada é ela mesma. Bom, então, qualquer derivada é elevado a x. Então essa aqui não tem muita graça. Mas é bom lembrar para a gente não esquecer que a derivada do elevado a x é assim. Vamos fazer 1 sobre x. Então, essa aqui, é bom a gente escreve assim, ó, né? E usa a regra do tombo. Então, f' de x vai ser menos 1, x elevado a menos 2,
f duas linhas de x vai ser menos, com menos dá mais, então vai dar 2x elevado a menos 3. Terceira derivada vai dar menos 6x elevado a menos 4. Quarta derivada vai dar 24 vezes x elevado a menos 5, e assim por diante. Vamos prestar atenção aqui o que está acontecendo. Aqui eu tenho o número menos 1, aqui eu tenho o número menos 1 vezes menos 2, aqui eu tenho o número menos 2 vezes menos 3, aqui eu tenho o número menos 2 vezes menos 3 vezes menos 4, né? Menos 1 vezes menos 2 vezes menos 3 vezes menos 4. Então esse aqui, se você esse coeficiente é um fatorial, né? Ele começa aqui menos 1 fatorial, menos com menos, menos 1 ao quadrado, 2 fatorial, menos 1 ao cubo, 3 fatorial e assim por diante. Então a regra aqui em geral vai ser fn de x, a enésima derivada, vai ser menos 1 elevado a n, x elevado a menos n menos 1. Opa, esqueci o fatorial. Menos 1 elevado a n, n fatorial, x elevado a menos n menos 1. Vamos ver se está certo isso aqui. E, inclusive até no zero, né? Se a gente lembrar que zero fatorial por definição é 1 e menos 1 elevado a zero, a função vai dar menos 1 elevado a zero vezes zero fatorial, que é 1, 1 vezes 1, x elevado, n é zero, a menos 1. Está aqui. Vamos olhar esse aqui. Primeira derivada vai dar menos 1 elevado a 1, ok, menos 1 fatorial, que é 1, menos 1, menos 1. Portanto, vai dar menos 2. Essa aqui é a segunda derivada, menos 1 elevado ao quadrado dá 1. Aqui aparece o 2 fatorial, que é 2. X elevado a menos 2 menos 1, que é menos 3. E assim por diante. Então, essa aqui é a derivada em geral de 1 sobre x. Então, as funções básicas, relativamente simples, a gente consegue escrever as suas derivadas de uma forma mais ou menos organizada em qualquer ordem. Qualquer ordem. Tá? Bom, deixa eu mencionar a aplicação disso, para a gente não ficar com isso aqui no ar. A principal aplicação disso aqui, do ponto de vista prático, direto, é estudar o comportamento de funções de uma maneira um pouco mais detalhada. Então vamos pensar um pouquinho o conceito. Qual é o conceito da segunda derivada? Só para a gente começar. Bom, a primeira derivada, vamos relembrar. Ela é a taxa de variação, taxa instantânea. Qual que é o adjetivo correto? Onde está? Taxa de variação instantânea ou taxa instantânea de variação? Taxa de variação instantânea. Vamos escrever assim. Então, ela mede a velocidade instantânea. Se f mede posição, é a velocidade tradicional. Se f mede preço, a taxa de variação é a inflação. E assim por diante. Qual seria o conceito da segunda derivada? Ora, a segunda derivada é a primeira derivada da primeira derivada. É a derivada da primeira derivada. Então, a gente pode escrever simplesmente é a taxa de variação instantânea de f'.
É isso que é, por definição. Eu pego f' e derivo. Portanto, se a gente pensar em termos físicos, se a f é a posição e a f' é a velocidade, o que é a variação da velocidade? Aceleração. Então, ela, na verdade, ela é a taxa da segunda variação instantânea, que é a aceleração de f. Então, ela é a velocidade associada à grandeza f, né? Ela é a taxa instantânea de variação da taxa instantânea de variação de f, ou seja, é a aceleração de f. A média, o quanto a f está... Quanto está variando a velocidade associada a f. Então, no caso, se for um problema físico, é aceleração. Por exemplo, no caso de preços, tem o preço, tem a inflação e tem a aceleração dos preços, que a própria taxa de inflação está variando. Eu sempre falo, eu não tenho economistas aqui, né, mas a notícia no jornal muitas vezes está escrita da forma incorreta. Porque eles dizem assim, a inflação acelerou. Se a inflação acelerou, o que eles estão medindo é a segunda derivada da inflação, que seria a terceira derivada dos preços. Mas não é isso que eles querem dizer. Eles querem dizer que os preços se aceleraram. Que é a derivada da inflação. Então, a inflação passou de 0,2% para 0,4% nesse mês, do mês passado para esse mês. Então houve o quê? Uma aceleração dos preços e não uma aceleração da inflação. A inflação não pode não estar acelerando, ela pode estar desacelerando. Por exemplo, se passar de 0,2 para 0,4 e no mês seguinte passar de 0,4 para 0,5, a segunda derivada da inflação, que é a terceira derivada, pode ser negativa. A aceleração está diminuindo de velocidade, que é a terceira derivada. Mas ainda continua acelerando. O preço ainda está aumentando. A taxa de variação do preço ainda está aumentando. Não só tem inflação, como tem inflação crescente ainda. Mas a taxa de variação da inflação ainda já pode ser negativa. Então a inflação pode não estar acelerando, mesmo assim os preços estão se acelerando e a inflação está aumentando. Ok? Então, esse aqui seria o conceito. Se isso aqui é correto, e é correto, a gente tem uma interpretação geométrica. Vamos lembrar o que é a derivada. E daí lembrar o que é aplicar a derivada na derivada. Vamos pensar um pouquinho. O que significa, por exemplo, dizer que a segunda derivada é positiva? Vamos pensar um pouquinho. Vamos pegar uma função assim. Essa função está decrescendo aqui, tem um mínimo aqui, por aqui, e está crescendo aqui. Agora vamos olhar o que está acontecendo com a derivada. A derivada é a inclinação da reta tangente. Então ela é negativa, ela é zero e ela passa a ser positiva. É a inclinação dessas retas. O que é a segunda derivada? É a variação desta inclinação. Então, olhando essa figura, o que vocês acham que está acontecendo com a segunda derivada da f? É positiva ou negativa? É positiva em todo o trecho, mesmo que a derivada aqui seja negativa e positiva aqui, mas nesse trecho todo que a gente está olhando esse gráfico, nós estamos vendo a primeira derivada, que é essa inclinação, aumentando, porque aquela é negativa, aquela é menos negativa, aquela é zero, aquela já é positiva. Se a gente pensar nisso, a reta tangente, à medida que eu aumento x, à medida que x cresce, vou escrever assim, o f' cresce. É isso que é segunda derivada positiva. E isso significa que a reta tangente está rodando, à medida que eu vario x, ela está fazendo um movimento de rotação anti-horário. Esta é a interpretação geométrica da segunda derivada positiva. É quando o gráfico
tem o que a gente chama concavidade positiva. Ele é virado para cima, assim. Ele se curva, ele pode estar decrescendo ou crescendo. Ele pode, na verdade, ser sempre decrescente. Mas ainda assim a boca é para cima. O que importa é que a derivada está aumentando. A derivada está aumentando um trecho, a segunda derivada é positiva. Poderíamos ter o contrário. O gráfico poderia ser assim. A derivada aqui é positiva, 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 positiva. Aqui é a reta tangente. Precisa ter esse risco. Aqui o que está acontecendo é o contrário. Eu tenho a inclinação da reta tangente está diminuindo. Ela é mais positiva aqui, está ficando mais horizontal. Aqui ela fica horizontal, depois ela fica negativa. A função está crescendo aqui e decrescendo ali. Não é sempre verdade que precisa decrescer num trecho e crescer no outro para acontecer isso. Ela poderia, por exemplo, a exponencial, né? Ela é sempre crescente. E a segunda derivada é positiva. Você pode ter, mas você pode ter e elevado a menos x, que é assim. Por exemplo, e elevado a menos x. Como que é o gráfico de e elevado a menos x? O gráfico de e elevado a menos x é assim. Se aqui é 1, ele é uma coisa assim. E ele sempre decresce aqui, a gente sabe que isso aqui tende a zero quando o x vai para mais infinito. Então ele é assim. Calcula a segunda derivada. A primeira é a derivada da menos e elevado a menos x, pela regra da cadeia. A segunda derivada da e elevado a menos x de novo. Aqui é sempre negativo, que indica a função é decrescente. E aqui é sempre positivo, que indica que a concavidade é positiva. Ela não precisa ficar decrescente e crescente. Ela pode ser decrescente o tempo todo, mas a derivada está sempre aumentando. Aliás, a derivada, se a gente olhar, ela é sempre negativa e tende para zero lá. Mas ela é sempre negativa. Quando o x vai para mais infinito, isso aqui vai para zero. Certo? Essa é a primeira derivada e a segunda derivada. Lembrem que pela regra da cadeia, a derivada desse aqui é e elevado a menos x mesmo, vezes a derivada de menos x. Que é e elevado a menos x vezes menos 1. E a derivada dessa aqui é a mesma coisa, só que tem um sinal negativo, menos com menos dá mais. Então, a função é essa, a primeira derivada é sempre negativa, a função é sempre positiva, mas é decrescente sempre. E, além disso, a segunda derivada é sempre positiva, significa que não só é decrescente, mas a concavidade é positiva. A boca desse gráfico, a concavidade é para cima. Ele não precisa voltar aqui para caracterizar que isso aqui é positivo. Negativo seria pegar essa função e trocar o sinal dela, né? Ela seria assim. Logaritmo, por exemplo. Logaritmo, a primeira derivada é 1 sobre x. A segunda derivada vai ser menos x menos 2. Como o x é sempre positivo, nós estamos indo para lá, dá sempre um número positivo, né? Isso aqui vai dar sempre negativo, aqui é positivo, aqui vai dar negativo. O logaritmo é assim. A função é crescente, mas a segunda derivada é negativa, a boca é para baixo. Então, essa é a interpretação geométrica, essa é a interpretação, digamos, dinâmica, e essa é a interpretação geométrica do sinal da segunda derivada. Na interpretação dinâmica numa região onde a segunda derivada é positiva, é que a primeira derivada está crescendo, portanto, há uma aceleração positiva. Se a segunda derivada é negativa, há uma desaceleração e a velocidade tem que estar diminuindo. E geometricamente, a gente vai ver, ele caracteriza as regiões onde a derivada é positiva, a segunda derivada é positiva ou a segunda derivada é negativa, e concavidade positiva ou concavidade negativa. Então veja que com isso a gente pega um gráfico, por exemplo, pega um polinômio do terceiro grau, se calcula a primeira derivada, acha os pontos onde a derivada é zero, já caracteriza possíveis pontos de máximo e mínimo. Olha a primeira derivada onde é positiva, onde é negativa, caracteriza a região de crescimento e decrescimento. E depois com a segunda derivada, as regiões de concavidade positiva e negativa. Então isso permite você fazer um esboço muito bom do gráfico, além dos limites no infinito, coisas desse tipo.
Isso serve para qualquer função, não só para polinômio. Então nós vamos trabalhar muito com a primeira e com a segunda derivada para descrever gráficos. E depois nós vamos trabalhar também, quando a gente estudar máximo e mínimo, a segunda derivada também vai ajudar a gente, porque se for um ponto de derivada a zero e de segunda derivada positiva, ele tem que ser assim. Tem que ser uma boca para cima. Então, primeira derivada a zero, nesse ponto é zero, e a segunda derivada nesse ponto é positiva. A gente vai ver que esse é um ponto de mínimo. Local, a função poderia fazer assim depois. E se aqui for negativo, é um ponto de máximo local. Então, a primeira e a segunda derivada vão ajudar a gente a descrever bastante, de maneira bastante detalhada, os gráficos das nossas funções. Queria fazer um segundo comentário, que é sobre derivadas superiores, e daí a gente pode usar a ordem que a gente quiser, é para fazer aproximações. Lembre que a gente tem uma função f de x, e trabalha com esse gráfico, né? Deixa eu colocar um título aqui. Nós vamos voltar, eu só vou mencionar agora, depois eu vou voltar nisso em mais detalhes. Eu só quero a noção de aproximação. Toma o gráfico de fx, pega um ponto x igual a x0, onde a função é diferenciável. Ou seja, eu posso calcular a derivada. Se eu posso calcular a derivada, eu posso calcular a equação da reta tangente. Aliás, eu acho que caiu na prova, né? Como se esperava. Essa é a equação. Equação da reta tangente. A gente pode chamar essa função aqui, se vocês quiserem, de g de x. É uma nova função linear que depende do valor da função no ponto e do valor da derivada da função no ponto, que é a inclinação da reta. Então, observe que se você coloca x igual a x0 aqui, anula esse termo, e y é igual a f de x0. Então, essas funções, essas duas funções f e g, têm em comum que elas passam pelo mesmo ponto, x0 é f de x0. E tem outra propriedade em comum. A primeira derivada é igual, nesse ponto. Então, isso é o que a gente chama de aproximação linear, que a função, o gráfico, ou a própria função que dá a reta tangente, é uma aproximação linear, porque ela dá o mesmo valor da função naquele ponto e também a mesma inclinação, a mesma reta tangente, a mesma derivada. Então observem que f e g satisfazem f de x0 igual a g de x0 e f' de x0 também é g' de x0. Nós criamos uma função linear que tem essas duas propriedades. Ela coincide com a função f no ponto e a sua derivada também coincide com a derivada da f no ponto. Se vocês derivarem isso aqui, isso é uma constante, vai embora. Aqui é uma constante, a derivada de x menos x0 é 1. Né? Então, portanto, g' de x0 é igual a f' de x0, que é esse número aqui. É o coeficiente do x. Então eu tenho essas duas propriedades. A gente poderia pensar numa função h que satisfaz as seguintes propriedades. f de x0. Vamos colocar h, né? Porque a f eu tenho. Então a h é que eu quero que satisfaça essas propriedades. h de x0 é f de x0. A derivada de h em x0 também é igual à derivada de f em x0. E a segunda derivada de h em x0 também é igual à segunda derivada de f em x0. Tem muitas funções que vão satisfazer essas duas propriedades, né? Essas três propriedades. Mas a gente pode escolher uma que é um polinômio, que nem nós fizemos aqui. Observe que esse aqui é um polinômio de grau 1. Então,
será que existe um polinômio de grau 2 que satisfaz essa propriedade? Existe. O polinômio é esse aqui. Ó. Vamos tentar fazer, vocês vão ver qual é o polinômio. Basicamente, a ideia é procurar um polinômio com as seguintes características. Ele vai ser assim. Nós vamos definir ele assim. Ele certamente tem que satisfazer isso aqui. Tem que ser igual a f de x0. Depois ele tem que ter, chamar de M1, x menos x0. Vamos tentar fazer isso aqui. Isso aqui, se vocês prestarem atenção, essa aqui é a reta tangente, basicamente. Se não tivesse esse termo, eu colocaria ali a primeira derivada. Mas eu também quero ter uma segunda derivada. Porque qual é a segunda derivada dessa g aqui? Se eu derivar isso aqui a segunda vez, dá zero. E aí não é muito geral, né? Porque a f duas linhas pode não ser zero. Mas vamos tentar calcular isso aqui, então. Primeira observação é que, realmente, se eu colocar x0 no lugar do x, aqui dá zero, e isso aqui é f de x0. Então, a escolha de escrever assim é justamente para que o f de x0, o h de x0, seja o f de x0. Vamos derivar. Primeiro eu vou derivar sem substituir. Aqui é constante, aqui dá m1. Mais, aqui, regra da cadeia, 2m2, x menos x0, 2 menos 1. Então, se eu colocar aqui nessa segunda derivada o valor x0, isso aqui se anula, dá m1. E eu quero que esse cara seja o f'. Então, o que a gente tinha feito lá para calcular a reta tangente serve também aqui. O m1 é a primeira derivada. Então, essa expressão, na verdade, vai estender a primeira derivada, a reta tangente, para uma parábola. Isso aqui vai dar uma parábola. Agora, quem é o m2? O m2 a gente calculando a segunda derivada do h. Então, a primeira derivada está aqui, isso é uma constante, dá zero. Aqui é uma constante vezes x, dá 2m2. E eu quero que isso seja igual. Bom, vamos escrever aqui. Se eu quero que isso aqui seja igual a f duas linhas, então eu tenho que fazer o m2 ser igual a metade de f duas linhas. Eu quero que isso aconteça. Que esse cara seja igual a esse. Então eu ponho no x0 igual a 2m2. Bom, isso aqui então me diz que m2 é igual à segunda derivada de x0 sobre 2. Portanto, essa equação aqui é f de x0, vou escrever em cima aqui. Conclusão? Se eu quero um polinômio de grau 2 que tenha aquelas três propriedades, basta eu fazer o seguinte, eu tomo o polinômio h de x igual f de x0, número, mais a primeira derivada de x0 vezes x menos x0, mais a segunda derivada de f dividido por 2 vezes x menos x0 ao quadrado. Esta parábola satisfaz as seguintes propriedades. Ela passa pelo ponto x0, f de x0, que h de x0 é f de x0. A primeira derivada dessa parábola nesse ponto é igual à primeira derivada do f. E a segunda derivada do h é igual à segunda derivada do f. Então, o que eu estou fazendo é aproximar a minha função não só pela reta tangente, mas agora já em segunda ordem, que a gente diz. Não só a função tem o mesmo valor e a primeira derivada tem o mesmo valor naquele ponto, como a função, a primeira e a segunda derivada têm esse mesmo valor. E eu posso continuar esse processo. Eu posso pedir que eu tenha uma função que até a derivada de ordem 10, todas as derivadas, o valor da função em todas as derivadas tem o mesmo valor que a função f. Esses polinômios que a gente obtém fazendo exatamente esse processo, eu vou voltar nisso, chamados polinômios de Taylor. Então esse aqui,
Aquele é o polinômio de Taylor de grau 1. E esse aqui é o polinômio de Taylor. O nome é assim, polinômio de Taylor de grau. Esse aqui, de grau 2 para f em x0. É que nem reta tangente. A reta tangente tem que dizer qual é o ponto. Tem que fixar o ponto. Fixado o ponto, calcula a reta tangente. Aqui eu também tenho que fixar o ponto. É no ponto x0. Que isso aqui, porque se a gente desenhar esses gráficos, eles devem ter uma cara assim. Então, se eu pegar esse ponto aqui, vai ser assim. A reta tangente é assim, a parábola deve ser uma coisa assim. Ó. A tangente tem que passar por esse ponto. A tangente tem que ser a mesma. E a concavidade, que é a segunda derivada, tem que ser a mesma. Talvez não esteja muito bom, talvez tenha que ser mais comprida aqui um pouco. Que é o x0, elas têm o mesmo valor no ponto, reta tangente comum e concavidade igual, que é relacionada à segunda derivada. A segunda derivada é igual. As duas são viradas para baixo. Se eu puser nesse ponto aqui, vai dar uma parábola aqui, assim. Se eu puser nesse ponto aqui, vai dar uma parábola assim. E assim por diante. Se eu puser nesse ponto, dá uma parábola assim. Então, é o que a gente vai trabalhar. Observem que eu tenho a reta tangente. Então, a ideia é que essa parábola aproxima em segunda ordem, significa que ela deve aproximar um pouco melhor. Porque isso aqui corrige um pouco o erro que eu estava fazendo de usar a reta tangente. Não corrige totalmente, porque a f não necessariamente é um polinômio de segundo grau. Aliás, se a f for um polinômio de segundo grau, esse aqui é a própria f. É como reta e reta tangente a uma reta. É a própria reta. Se a f originalmente era um polinômio de segundo grau, esse polinômio de Taylor de grau 2 para f em x0 é o próprio f. É muito fácil de testar isso. Mas, em geral, essa função pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer expressão que vocês quiserem, vocês obtêm essa aproximação. E se vocês continuarem aqui, a gente pode fazer essa aproximação na ordem que a gente quiser. Basta ir impondo essa condição e ir calculando os coeficientes. Nós vamos fazer isso mais para frente. Tá? Basicamente, aqui aparece f, nesse termo aqui com grau qualquer, aqui vai aparecer esse expoente fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1. Porque quando você vai derivando, né, se a gente prestar atenção, o x elevado a n, lá x menos x0 elevado a n, aqui quando você deriva, ele baixa o expoente, vai baixando a regra do tombo. Então, para cancelar o denominador, esse denominador tem que ser exatamente a sequência que você vai abaixando a potência. E vai dar aquele número fatorial ali. A mesma potência, embaixo vai estar o n fatorial. Mas esse aqui é o polinômio de grau 2, ele é bastante útil, ele explica bastante para a gente também aquela questão, por exemplo, quando você está num ponto de mínimo, a primeira derivada é 0 e a segunda derivada vai indicar se a parábola é virada para cima ou virada para baixo, que aproxima ali se é um ponto de mínimo, se é um ponto de máximo. Por isso que a segunda derivada também está relacionada com uma região de concavidade positiva ou negativa, e se for um ponto onde a primeira derivada é 0, se o ponto é de mínimo ou de máximo. Tá? Então, isso aqui é só um início, quer dizer que para calcular a segunda derivada não tem nenhum segredo. Calcula a primeira derivada, não substitui o ponto. Observem aqui quando eu fiz essa conta. Para calcular de f, isso é sempre importante. Você deriva a função e deixa a função, e aí deriva de novo. Aqui você calculou a derivada no x0, dá uma constante sempre, dá um número. Não posso derivar isso aqui, o que eu derivo é essa expressão onde o x ainda está lá. Eu obtenho isso aqui. A derivada disso aqui dá 0, né? Isso é uma constante. Mas essa aqui já é o valor da derivada. Aqui é a função
derivada. Aí eu derivo a função derivada. O que eu derivo é sempre a função. Né? Nos exemplos que nós fizemos foi sempre assim.